Quando eu falei da China, eu falei que a China, como foi o lugar onde surgiu o vírus, eles tomaram uma medida inicial ali, um bloqueio, e depois não bloquearam mais nada. A China, desde sempre, está trabalhando normalmente, está tendo aula, as crianças estão na escola, não está acontecendo o que está acontecendo em alguns lugares do Brasil. Por exemplo, na questão de escola, então nem se fala, né? A Coreia nunca fechou nada, o Japão nunca fechou nada, a Coreia tem 1.400 óbitos. A China está com 4.000. Né? A China, inclusive, eu queria mostrar aqui, porque eu acho que é um caso interessante, essa aqui é a curva da China. Durou 76 dias. É uma curva clássica. É uma curva clássica de epidemia viral. Isso aqui nos levou a achar que podia ser assim no resto do mundo, no início. Né? As previsões feitas em março, baseadas em fatos, que a do Imperial College foi baseada numa projeção matemática com as premissas erradas. Mas o fato que aconteceu era essa e essa aqui da Coreia. A Coreia e a China. Né? A Coreia e a China são curvas que desceram, subiram e desceram no tempo que normalmente sobe e desce. Só para ter um outro exemplo aqui, ó, isso aqui é o H1N1. Subiu e desceu em 14 semanas. Né? E aqui foi feita a vacina. Ó. A vacina foi feita muito tempo depois. Não é a vacina que derruba a curva. A vacina é sempre, numa pandemia, nunca se resolveu uma pandemia com vacina. A vacina é para prevenir o próximo surto. Que eu acho que nós temos que ter claro. Agora, eu acho que todo mundo que não teve deve se vacinar. Se tiver vacina disponível, deve se vacinar. Mas o número de pessoas infectadas, o número de pessoas que têm imunidade natural é que vai derrubar essa epidemia. Nós devemos ter 80, pela letalidade feita pelo nosso, o maior epidemiologista americano, o Ioannidis, da Universidade de Stanford, ele diz que tem 0,27% de pessoas que morrem, das que ficam infectadas. Então, para cada 10 mil pessoas infectadas, 27 morrem. Se fizer essa regra de 3 no Brasil, nós estamos com mais de 85 milhões de pessoas vacinadas pelo vírus, né? Que estão imunizadas pelo vírus. Né? E não acreditem nessa história de reinfecção, isso aí são casos isolados, isso aí não é isso não afeta o comportamento da pandemia. Né? Então, eu acho que tu tem razão, Constantino, em levantar a questão da liberdade. Eu acho um absurdo fazer as pessoas se trancarem em casa sem informar. O que eu vejo é assustar sem informar as pessoas. Né? Em 2009, no H1N1, nós não fechamos nada. Nós não fechamos, o Rio Grande do Sul serviu de piloto para o resto do Brasil. Nós não fechamos nada, não fechamos escolas. Nós orientávamos, todo mundo se cuidava, tinha higienização com álcool gel, lavar as mãos, guardar distância, usavam máscara, não usavam máscara, as crianças na sala de aula com distanciamento, orientada pelos professores. E funcionou. A Suécia, com todos os problemas que a Suécia possa ter, a Suécia está muito melhor que todos os maiores países do mundo que fecharam. Né? Então, eu acho que a Coreia que não fechou, o Japão que não fechou, Taiwan que não fechou, Singapura que não fechou, fechou num período curto. Então, esses países estão melhores. Por que eles estão melhores? E os países que se fecharam obrigaram as pessoas a ficar em casa, forçaram as pessoas a ficar em casa. Eu só queria fechar esse raciocínio, aproveitando o Constantino. É uma falácia dizer que as pessoas ficaram em casa. É uma falácia que as pessoas... metade da população brasileira nunca parou de trabalhar. Eram os tais de serviços essenciais. Porque não podem. Metade porque não pode, vai morrer todo mundo de fome. Então, o agronegócio não parou nem um dia. Toda a rede, toda a cadeia do agronegócio, que é gigantesca, são dezenas de milhões de empregos, não parou nem um dia. Os frigoríficos, o trabalho no campo, não parou nada. Não parou os serviços públicos de saúde e de segurança, não pararam os caminhoneiros, não parou o transporte, não parou toda a produção de medicamentos, não pode parar, não pararam as padarias, os supermercados. Essas pessoas iam dormir aonde? Iam dormir em casa. E se ela se contaminou, no frigorífico, é um dos lugares que mais tem casos de contaminação, se ela se contaminou no frigorífico, ela chegava em casa e contaminava a família toda. Por isso que o número de pessoas contaminadas é muito maior dentro de casa do que fora de casa. Então inventaram que fica em casa, parecia que todo mundo tinha que ficar em casa. Isso nunca aconteceu. Né? Na prática, é impossível fazer isso.